Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu tô aqui com bastante saudade, não vejo a hora de voltar pra gente se encontrar de novo, mas por enquanto, por esse período, vai ter que ser assim. Eu tô gravando esse vídeo porque hoje eu queria encerrar com vocês a parte de geomorfologia das bases físicas e iniciar a climatologia. Climatologia, vocês lembram do ano passado, né? Nós estudamos climatologia geral. É um tema um pouquinho mais complicado, por isso que eu preferi conversar um pouquinho com vocês. Então vamos lá. Primeiro eu vou encerrar essa parte de geomorfologia para depois a gente começar a climatologia. Então, só retomando: ambientes naturais. A diversidade natural influencia a regulação climática e a balança hídrica da Terra. Grande potencial hidroenergético que afeta a biosfera. Ou seja, toda a diversidade natural, ela influencia diretamente nas condições climáticas e nas condições de chuva de toda a Terra. Lembrando que nós estamos em um sistema num equilíbrio muito sutil, então qualquer coisa desregulada, por exemplo, se eu aumentar a temperatura, eu posso modificar um bioma, ou se eu modificar um bioma, eu também posso alterar a temperatura. A grande variedade climática, extensão latitudinal, vasto litoral e diversidade de relevo fazem com que o Brasil tenha uma grande diversidade de biomas. A presença de variadas formas de relevo e diferentes tipos de solo também influenciam a distribuição das espécies vegetais. Sobre a estrutura geológica, só retomando, o que é a estrutura geológica? Ela é a base, então onde o relevo está, a base do relevo, o que está abaixo. Ela é dividida em escudos e bacias sedimentares, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Os escudos, eles são formações pré-cambrianas com presença de minerais metálicos, então é a parte rígida, e as bacias sedimentares são formações com acúmulo de sedimentos desde a era paleozoica e em local em que se manifestam os minerais fósseis. Que minerais fósseis são esses? Principalmente petróleo, carvão. Brasil. Qual é a estrutura brasileira? Vocês podem reparar nesse mapa que a grande maioria do subsolo brasileiro é composto de escudos cristalinos. Isso significa o quê? Que nós temos uma riqueza muito grande de minerais metálicos. Que minerais metálicos são esses? Ferro, manganês, bauxita e casterita. A gente já conversou bastante sobre isso, né? Hoje o minério de ferro ele acaba até valendo mais do que o ouro no mercado internacional e nós temos essa riqueza em abundância. Por termos toda essa riqueza em abundância, a nossa atividade do setor primário, o extrativismo mineral, ele é muito praticado no território brasileiro, só que ele causa diversos problemas, vocês puderam observar nas atividades anteriores. Os principais problemas são a erosão do solo, a geração de um grande volume de rejeitos poluidores, extinção da vegetação local, dificuldade de regeneração dos solos, assoreamento dos rios, lagos e reservatórios, poluição dos produtos utilizados nas extrações, contaminação de lençóis freáticos, alteração de cursos d'água e poluição do ar, além de todo o impacto social que vocês puderam observar nas atividades anteriores. Já as bacias sedimentares, elas correspondem a 60% da estrutura geológica brasileira. São áreas que contêm minerais fósseis como carvão, gás e petróleo, e o maior volume de extração de gás e petróleo é obtido em plataformas marítimas, inclusive ou principalmente no pré-sal. Relevo brasileiro. Existem 4 formas de relevo: montanha, planaltos, planícies e depressões. No Brasil, nós não temos a primeira, nós não temos montanhas. Lembrem-se que as montanhas, elas são formações recentes e o relevo brasileiro é de formação antiga. Então, nós temos apenas planaltos, planícies e depressões. Quais depressões? Relativas. No Brasil também não temos depressões absolutas.
Os planaltos, eles são divididos em serras, morros e chapadas. As planícies são áreas onde o processo de sedimentação é maior do que o processo de erosão. Erosão é aquele que ocorre nos planaltos. E as depressões são as áreas mais rebaixadas do que as áreas ao redor. Vocês devem lembrar aqui aquilo que a gente aprendeu o ano passado. Sempre planície, sedimentação, planalto, erosão, ok? E agora a gente entra em climas brasileiros. Quais são as características dos climas brasileiros e alguns conceitos básicos que nós vamos ter que retomar aqui. O primeiro deles é a diferença entre tempo e clima. Tempo é aquela situação momentânea que nós utilizamos duas variáveis, temperatura e umidade. Por exemplo, o tempo hoje está frio e úmido, ou o tempo hoje está frio e seco, ou quente e úmido ou quente e seco, sempre duas variáveis. E isso pode ser alterado a qualquer momento, principalmente pelo movimento das massas de ar. Já o clima, ele é inalterado, ele é uma somatória de tempos, ou seja, eu observo os tempos daquele local e determino que as características climáticas vão ser X ou Y. E essas são mais difíceis ou precisam de mais tempo para serem modificadas. Características que explicam a diversidade climática: extensão do território, tropicalidade do terreno brasileiro, então nós estamos entre dois trópicos, forma geométrica do território, vasto litoral e deslocamento de correntes marítimas frias e quentes, continentalidade e relevo. Quais são as massas que atuam no Brasil? Massa equatorial continental, lembrando que ela é uma exceção, esse C, porque ela nasce na floresta amazônica, então é a MEC, ela é quente e úmida. Massa equatorial atlântica, lembrando que o equatorial significa que ela sai da região do Equador, então ela é quente. No caso do Atlântica, ela também é úmida, por quê? Porque ela sai do oceano. Massa tropical atlântica, quente e úmida, sai do trópico. Massa polar atlântica, que apesar de ser úmida, ela chega no Brasil com uma umidade muito baixa, porque ela percorre uma longa distância do Polo Sul até o Brasil. Então, é a MPA, é a única massa fria do Brasil, fria e úmida. A zona de convergência intertropical, ela causa o aumento da temperatura e das chuvas de norte a sul e provoca tempestades nas regiões tropicais. Aqui vocês vão ter as principais características de cada tipo climático brasileiro. Eu não vou ler isso com vocês, mas se atentem, eu vou deixar as páginas do livro para vocês lerem, se atentem à localização geográfica dos tipos climáticos. Por exemplo, climas equatoriais nunca vão ocorrer na região sul do país. Por quê? A região sul do país ela está distante da linha do Equador, geograficamente distante. Do mesmo jeito que climas subtropicais não ocorrem em áreas equatoriais, porque estão distantes, os subtropicais eles ocorrem em áreas distantes da linha do Equador, ok? Tropical a mesma coisa, próximo aos trópicos, e nele é que ocorrem diversas variações no território brasileiro. Por exemplo, tropical de altitude nas áreas de montanha, tropical semiárido no semiárido nordestino e tropical litorâneo próximo ao litoral. Litorâneo tem mais umidade, tropical semiárido menos umidade e tropical de altitude as temperaturas são menores. Tá aqui as variações. E o subtropical, que ocorre subtrópico de Capricórnio, ou seja, somente na região sul do país. El Ninho e Laninha são anomalias. Eu vou deixar um vídeo para vocês, um link de um vídeo falando somente disso. Eles não ocorrem todos os anos, eles correspondem a um desequilíbrio dos ventos alísios. Então, um ano pode ocorrer mais ventos, um outro ano menos ventos,
e isso causa um desequilíbrio no Pacífico e nós aqui no Brasil sofremos influência direta disso, mas eu acredito que com um esquema gráfico fique mais fácil para vocês entenderem. Então eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição da lição. E na próxima aula a gente volta para falar dos domínios morfoclimáticos, ok? Então por hoje nós fizemos um fechamento da parte de geomorfologia. Vamos iniciar a nossa discussão sobre climas do Brasil e posteriormente falaremos sobre os domínios morfoclimáticos. Espero ter ajudado vocês. Fiquem espertos aí nos links que eu vou deixar. Também tem bastante vídeo interessante, bastante vídeo aula legal, que vai ajudar bastante vocês a resolverem os exercícios da apostila. Grande beijo, espero revê-los em breve.